Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa série Interpretando Frases em Inglês. Nessa série de aulas eu trago sempre uma frase em inglês por aula, mas eu procuro trazer uma frase com bastante estruturas novas para poder ajudar a enriquecer o seu inglês. Então eu trouxe essa frase aqui que a gente vai estudar junto, mas a gente vai destruir a frase, destrinchar tudo o que está acontecendo aqui, separar as estruturas, não só para você entender o que está acontecendo aqui, mas para que você também consiga aplicar esse conhecimento dentro dos seus estudos. Tem bastante coisa importante para eu te passar. Então a frase que eu separei pra gente estudar junto hoje em inglês é a seguinte: It doesn't seem to make any sense at all. It doesn't seem to make any sense at all. Que significa, não parece fazer nenhum sentido. Sabe quando você, por exemplo, ouve uma ideia de alguém, aí alguém dá essa ideia que é uma ideia bem sem sentido, aí a pessoa te pergunta, e aí, o que você achou? Acha que faz sentido? Aí você fala, não parece fazer sentido nenhum, na verdade. Essa é mais ou menos essa ideia que está passando com essa frase. Então, para a gente poder dar um ponto de partida, eu quero te falar um pouco sobre o verbo seem, que significa parecer. Lembrando, sempre que eu for pontuar o nome dos verbos aqui embaixo, o nome dos verbos leva to. Tá bom? É só o nome deles que leva to, mas esse to não aparece na frase na prática. É como se fosse a forma de dicionário, padrão de dicionário, como se fosse o infinitivo. To seem, então, é o verbo que significa parecer. Você, por exemplo, está passando na frente de um restaurante e aí tem um menu lá, os pratos, ou então aqueles pratos em formato de plástico, de porcelana, que é só para demonstrar como são os pratos. Aí você olha e fala, wow, they seem good. Eles, falando dos pratos, das comidas que você viu, eles parecem bons. Que ideia que você está passando aqui? De aparência. Eu não sei se é realmente bom, eu só vou saber se é bom ou não na hora que eu comer. Mas parece bom. Eu vou descobrir se é bom depois, mas olhando assim, parece bom. Inclusive, ele é o parecer quando você tem uma referência da visão. Quando você olha, e aí baseado no que você vê, você usa essa ideia, tá bom? Você usa essa ideia do parecer. Quando é baseado em algo que você ouve, aí você usa o sound. Por exemplo, você está me contando sobre a nova pessoa que você conheceu. Você conheceu uma pessoa numa festa, num evento, por exemplo. Aí eu falo, wow, she sounds nice. She, eu tô falando dela, essa pessoa que você conheceu. Aqui fica entendido que é ela mesma, uma mulher, tá bom? She é só pra mulher. Ela parece legal. Ó, she sounds nice. Pelo que você tá me falando e eu tô ouvindo, ela parece, ela me soa legal. Só que eu vou descobrir se ela é legal mesmo quando eu conhecer essa pessoa. Então vai ser importante você fazer essa diferença, porque muitas vezes a gente vê mais de uma palavra sendo traduzida como parecer, e aí fica essa dúvida, mas tem essa nuance sim. Isso aqui é baseado no que você está vendo, isso aqui é baseado no que você está ouvindo. Tá aí uma nuance para você perceber. Então quando a gente olha aqui, a gente consegue imaginar que é, por exemplo, um plano que a pessoa está vendo no papel. Ela está vendo, ela está lendo, sei lá, ela está assistindo a uma apresentação, alguma coisa nesse sentido, alguma coisa está relacionado à visão, tá bom? Essa vai ser uma regra absoluta, essa é uma regra que 100% das vezes vai funcionar, sempre que sim estiver aparecendo, é necessariamente porque é algo que eu vi, vai funcionar na maioria das vezes. Só que também não fica muito confuso se você pensar, mas aqui deveria ser to sound, o sound soa melhor aqui do que o seem. Também não é um negócio rígido, batido na pedra, que sempre vai ser assim. Língua é flexível, você tem que estar aberto a isso, que língua não é sempre 100% daquele jeito que está na regra, você consegue perceber as tendências, mas você precisa estar aberto para quando não for como você espera também, beleza? Então vamos lá. Se eu falo it doesn't seem, o que eu estou querendo dizer aqui? Ó? Eu vou dar um exemplo de it doesn't seem good. Esse it, ele tá falando de alguma coisa que você me apresentou. Então, eu não sei se essa coisa é, por exemplo, um projeto, um plano, alguma imagem que você me mostrou, alguma coisa que você tá me sugerindo pra gente fazer. Não sei o que é, mas esse it substitui essa ideia. Então, por exemplo, se eu fosse falar, por exemplo, de this dish, olha só, o dish falando do prato, tipo no exemplo de cima, que era o prato de comida que você ia experimentar. This dish, este prato aqui, não preciso falar this dish se eu já estou entendido pelo contexto o que é o prato. Então eu posso substituir ele por it. É como se fosse ele, tá bom? Ele não parece bom. Eu vou deixar o ele aqui, mas você já sabe que esse it está se referindo ao prato.
tá bom? It doesn't, ele não, tô negando aqui. Por que eu não posso negar com o don't? Porque o don't é só para falar de eu, você, nós e eles. Então é I, you, we e they. Então, por exemplo, se eu falo que I don't know, eu não sei, tá certinho, eu nego aqui com o don't, eu não sei. Agora, negou pra he, she ou it, vira doesn't. She doesn't know. Lembra dessa regrinha? Ela não sabe. A função dessas duas palavras é exatamente a mesma, negar um verbo. Eu não faço, eu não corro, ela não entende, nós não sabemos. A diferença é que para I, you, we, they, a gente usa don't. Para he, she, it, a gente usa doesn't. É isso que está acontecendo aqui. Então, it doesn't seem good. A coisa, o prato, por exemplo, não parece bom. Então, quando eu falo aqui, ó, it doesn't seem, eu estou falando que essa coisa que a gente tem que entender pelo contexto, que a gente não sabe o que é, não parece alguma coisa. It doesn't seem. A gente consegue pintar dessa forma aqui. Então, não parece o quê? Não parece fazer sentido. To make any sense. Vamos lá. Aqui acontece a expressão to make sense, que significa fazer sentido. Vai ser uma expressão bem útil para você, tá? Por exemplo, alguém te conta alguma coisa e você ouve e fala, it makes sense. It makes sense. Faz sentido. Ou eu posso negar, falar que não faz sentido. It doesn't make sense. Não faz sentido. Ó, o nome do programa do Felipe Neto em inglês deveria ser esse, ó, It doesn't make sense. Ou It makes no sense, mas eu não vou entrar nesse mérito. Se você tirar esse it, fica informal demais, tá bom? Make sense, assim sem o it, pode ser até uma frase que você eventualmente vai ouvir. Mas o legal é colocar o it mesmo, tá bom? Não oculte o it, é importante ter o it. It makes sense, faz sentido. Esse it tá falando de, por exemplo, a sua ideia, your idea. Your idea makes sense, a sua ideia faz sentido. Só que se já está entendido pelo contexto que your idea é o que a gente está falando, eu posso substituir por it. It makes sense, ela faz sentido. Ou it doesn't make sense, ela não faz sentido. E é mais ou menos essa estrutura que está aparecendo nessa frase, mas está aparecendo it doesn't make any sense, que é como se fosse não faz sentido algum. É essa nuance que o N está passando aqui. Uma outra forma de traduzir isso é it doesn't make any sense, pode ser traduzido como não faz nenhum sentido. Você também pode traduzir dessa forma. Só entenda aquela coisa, se o N não tivesse aqui, já estaria certa a frase, olha só. It doesn't make sense, não faz sentido. It doesn't make any sense é como se fosse uma ênfase de, cara, não faz nenhum sentido mesmo. Você está dando mais sentimento nessa ideia de que não faz nenhum sentido. Ok? Então tá aí uma estrutura nova para você. Essas estruturas, vale a pena você guardar o bloco. Ah, Vinícius, mas não pode ser do sense? Não, jamais. É sempre make sense. Vale a pena você guardar essas expressões do jeito que ela é aqui, tá bom? Então tá aí algumas frases novas para você com make sense. Todas elas faz sentido você usar. Todas elas estão certinhas. Então vamos lá. It doesn't make sense não faz sentido. Quando eu falo it doesn't seem to make any sense, eu tô falando que não parece fazer nenhum sentido. Então é como se eu só tivesse adicionado uma ideia a mais. Não parece fazer sentido. Talvez faça, mas pelo que eu tô olhando, não parece fazer. Ok? E esse at all que tá sobrando aqui no final da frase? O at all nem sempre vai ter uma tradução para ele no português da sua frase, tá bom? Mas o at all, ele traz mais ênfase. Eu falei para você que o N aqui, eu tinha te contado que esse N traz mais ênfase, de que não faz nenhum sentido, mas o at all é outro recurso para você trazer mais ênfase para sua frase. Sozinho, ele pode ser traduzido como de fato, tá bom? Verdadeiramente, o at all. Então alguém te pergunta, por exemplo, ele era um cara legal? Aí você responde, not at all. Olha só que coisa. O not at all era tipo, não mesmo. Só o no, ou só o he wasn't, seria ele não era, não. Quando eu falo not at all, é tipo, cara, mas não mesmo, nem um pouco, zero. Olha como traz mais ênfase para sua frase o at all, ok? Você foi lá na casa, o que você viu lá na casa? Aí eu falo, nothing at all, nada mesmo.
Na dica de nada. Nadinha, zero. Só o nothing já serviria, mas o nothing at all dá mais ênfase pro seu nada. Então olha só que coisa. É uma coisa muito de sentimento que tá acontecendo aqui, ó. It doesn't seem to make any sense at all. Não parece fazer nenhum sentido mesmo. Não parece fazer zero sentido. Tá vendo como eu tô expressando esse sentimento de que eu realmente não vi nenhum sentido no que você tá mostrando? Essa é a ideia que essa frase tá expressando. It doesn't seem to make any sense at all. Não parece fazer nenhum sentido mesmo. Aí você me pergunta, Vinícius, esse to precisa estar aqui? It doesn't seem make any sense at all? Sim, ele tem que estar aqui, tá bom? Por quê? Depois do seem, aqui, que é o parecer, baseado no que você está vendo, você tem que colocar a próxima ação com o to. Por exemplo, ele não parece dançar bem. Ela não parece falar inglês. Você não parece estar doente. Sempre a ação que está depois do seem, eu vou conectar com o to. Eu vou te mostrar isso na prática agora para você ver como que isso fica. Dá só uma olhada. Se eu falar assim, ó. She seems, ela parece falar inglês. She seems to speak English. Ela parece falar inglês. Olha só como eu tenho que conectar a próxima ação depois do seem, eu tenho que conectar com o to. Ou então, você parece estar doente. You seem to be sick. Você parece estar doente. Qual que é o to be aqui? Que ação é essa? Be. É ser, estar. Então, you seem to be sick. Deixa eu ver. Ele não parece dançar bem. He doesn't seem... Ele não parece to dance well. Ele não parece dançar bem. A ação aqui, dance well, dançar bem, eu tenho que conectar com o to. Depois do seem, eu tenho que conectar a próxima ação com o to. Isso é para você identificar o padrão, tá bom? Então olha só o que está acontecendo aqui. It doesn't seem, não parece, essa coisa que você me mostrou não parece, to, conectando. Make any sense, fazer nenhum sentido, at all, mesmo, não parece fazer nenhum sentido de verdade. Essa é a nuance que eu estou querendo passar aqui nessa frase. Então, para fechar, it doesn't seem to make any sense at all. It doesn't seem to make any sense at all. Não parece fazer nenhum sentido mesmo. Cara, isso aí que você me mostrou não parece fazer sentido algum. Esse é o sentido que eu tô querendo passar aqui. Então, espero que você tenha aprendido coisas novas nessa frase de hoje. Tem algumas estruturas aqui que podem soar um pouco mais avançadas, mas são estruturas importantíssimas que você vai acabar encontrando, vão ser bem úteis para você. Espero que você tenha gostado. Se restou alguma dúvida, você pode mandar nos comentários aqui embaixo que a gente vai tirando, a comunidade vai interagindo também. E eu te vejo nas próximas aulas da nossa série Interpretando Frases em Inglês.